Questão 1. Um quadro pesando 36 newtons é suspenso por um fio ideal preso às suas extremidades. Esse fio se apoia em um prego fixo à parede, como mostra a figura. Desprezando os atritos, a força de tração no fio tem intensidade de... Bem, se eu verificar o quadro com o cabo como sendo apenas um objeto, né, um sistema por completo, então nós temos aqui força-peso para baixo, 36 newtons, e para cima o fio, né, o conjunto, puxa o prego para baixo, o prego reage e puxa o conjunto para cima com uma força que é igual a 36 newtons. Por quê? O somatório das forças é igual a zero. Está parado, está pendurado, está em equilíbrio estático. O somatório das forças é igual a zero. Eu quero saber a força de tração no fio. Nós queremos saber a força de tração, que é uma força interna ao sistema. Então, vamos pegar a partir do prego. Força F para cima, igual a 36 newtons. E temos tração T, tração T. O ângulo é o mesmo das duas trações, então o módulo das duas trações é o mesmo. Vamos fazer a decomposição dessas trações. Então, temos TX, TX, TY, TY. Eu não tenho o ângulo entre as trações, mas eu não preciso do ângulo. Eu preciso do valor do seno e do cosseno do ângulo. Então, se eu pego o triângulo retângulo, eu tenho um cateto que vale 30 centímetros, tenho um cateto que vale 40 centímetros. Determino a hipotenusa. O ângulo alfa está aqui. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. A ao quadrado é igual a 2.500. A é igual a 50 centímetros, que é raiz quadrada de 2.500. Só lembrar do triângulo retângulo mais famoso que existe, catetos 3, 4. Hipotenusa 5, catetos 30, 40, hipotenusa 50 centímetros. Temos, então, se está em equilíbrio, somatório das forças é igual a zero, somatório das forças em x é igual a zero e somatório das forças em y é igual a zero. Em x, a gente não precisa se preocupar. Tx para a direita, tx para a esquerda, que se anulam. Vamos nos ater ao eixo y. Somatório das forças em y é igual a zero. Força F está para cima por convenção positiva, menos TY, que está para baixo, menos TY é igual a zero. Então, força F menos 2 TY é igual a zero. Então, F é igual a 2 TY. F é igual 2 vezes TY. Y está com o ângulo alfa. Então, TY vai ser T vezes cosseno de alfa. A força F eu conheço, 36 newtons, é igual a 2 vezes T, que eu quero saber, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa, 30, sobre a hipotenusa, 50, cosseno de alfa é 3/5. Então, vezes 3/5. Então, como eu disse, eu não preciso conhecer o ângulo alfa, eu preciso conhecer os valores das funções trigonométricas, seno e cosseno de alfa, que no caso eu preciso do cosseno. T é igual a 36 vezes 5
sobre 2 vezes 3. T é igual 2 vezes 3, 6, 36 dividido por 6, 6, 6 vezes 5, 30 newtons. Letra E. Tração é igual a 30 newtons. Questão 2. Em uma experiência, a barra homogênea de seção reta constante e peso 100 newtons é suspensa pelo seu ponto C por um fio ideal e mantida em equilíbrio como mostra a figura. Nas extremidades da barra são colocadas os corpos A e B. Sabe-se que o peso do corpo B é 80 newtons. A tração no fio que sustenta essa barra tem intensidade. Pois bem, a barra é homogênea, então o peso está no seu centro de gravidade, que coincide com o seu centro geométrico. Peso 100 newtons. Sobre a barra atua uma força que é igual ao peso do bloco B, 80 newtons, uma força que é igual ao peso do bloco A, que eu não conheço, e a tração, que eu também não conheço, e é o que eu estou querendo saber. O meu eixo de rotação está justamente no ponto C. Para determinar a tração, eu me lembro que somatório das forças é igual a zero. Força que está para cima, eu só tenho forças na vertical, só no eixo Y. Força para cima positiva, então T, força para baixo negativa. Menos peso de A, menos o peso da barra, menos o peso do bloco B, é igual a zero. Eu conheço o peso da barra, conheço o peso do bloco B, porém eu não conheço o peso do bloco A. Então, aqui eu tenho duas incógnitas. O que eu tenho que fazer? Somatório dos momentos ou dos torques igual a zero, em relação ao meu eixo de rotação. A tração, ela é aplicada no eixo de rotação, não provoca torque. O peso de A tende a fazer girar no sentido anti-horário, o torque é positivo. O peso da barra e o peso de B tendem a fazer girar no sentido horário, o torque é negativo. Então, nós temos que o torque do peso de A menos o torque do peso da barra menos o torque do peso do bloco B igual a zero. Lembrando que torque da tração é zero, nem preciso colocar na minha equação. Então, peso de A vezes distância entre o ponto de aplicação do peso de A e o ponto C, 1 metro, menos peso da barra, 100 newtons, vezes distância entre o ponto de aplicação do peso da barra e o ponto C. A barra, ela tem 5 metros de comprimento. Se o peso está no centro geométrico, porque a barra é homogênea, então de A até o peso da barra, 2,5 metros. 2,5 menos 1, do peso da barra até o eixo C, 1,5 metros. Lembrando que a maioria dos exercícios não está em escala, está fora de escala. Menos peso da barra, 80 newtons, vezes a distância entre B e C, 4 metros, igual a zero. Então, PA menos 150 menos 320 igual a zero. PA igual a 470 newtons. Mas o que eu quero saber não é o peso do bloco A, é a tração. Então, retorno. Somatório das forças é igual a zero. Tração, menos 470, menos 100, menos 80, igual a zero. Tração, menos 650, igual a zero. Tração é igual a 650 newtons. Determinei o módulo da tração no cabo. Letra A. Questão 3. Uma barra homogênea de 30 kg de massa e 6 metros de comprimento, 30 kg de massa, como é homogênea, o peso da barra
300 newtons e está no ponto médio, no centro geométrico que coincide com o centro de gravidade. É apoiada em C e em D, como na figura. Então, em D tem uma reação, em D, e temos aqui uma reação em C. Sendo que o apoio C tem uma força de reação que vale 120 newtons. A distância x necessária para que a barra se mantenha em equilíbrio é em metros de. Bem, eu não quero saber o valor de RD. Se eu quisesse saber o valor de RD, era só determinar somatório das forças igual a zero. Eu só tenho forças na vertical, certo? Então, somatório dos momentos igual a zero. E aí eu vou verificar em relação a quem? Qual vai ser o eixo de rotação que eu vou escolher? Quando tem dois apoios, eu escolho um como eixo de rotação. Se eu escolher eixo de rotação em C, eu não conheço RD. E RC não provoca torque em relação a C, porque a distância é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o meu eixo de rotação em D, porque RD eu não conheço, mas não provoca torque. RC tende a fazer girar no sentido anti-horário, provoca torque positivo. Peso da barra tende a fazer girar no sentido horário, provoca torque negativo. Então, somatório dos momentos em relação a D é igual a zero. Então, o momento de RC é igual ao momento do peso da barra. Momento de RC, que é 120 newtons, vezes a distância. Então, vamos determinar a distância. Distância entre RC e o ponto D, em função de x, será o comprimento total da barra, 6 menos x. Então, 6 menos x, que é igual ao peso da barra, que é 300 newtons, vezes distância entre ponto de aplicação do peso da barra e o eixo de rotação em D. Em função de x vai ser 3 metros menos x. Então, 3 menos x. Agora é só terminar de calcular. 120 vezes 6, 320, menos 120x é igual a 900 menos 300x. 300x menos 120x é igual a 900 menos 720. 180x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 180. X é igual a 1 metro. Letra A. Número 4. Na figura abaixo, blocos idênticos estão suspensos por cordas idênticas em 3 situações distintas, 1, 2 e 3. Assinale a alternativa que apresenta situações na ordem crescente de probabilidade de rompimento das cordas. O sinal de igualdade abaixo indica situações com a mesma probabilidade de rompimento. Vou traçar eixo Y em cada uma das situações. Lembrando que a maior probabilidade de rompimento é na situação em que tivermos uma tração maior. Então, peso e peso. São blocos idênticos, o peso é o mesmo nos 3 casos. Tração 1, tração 1 são iguais porque os ângulos são iguais. Tração 2, tração 2 são iguais porque os ângulos são iguais. E tração 3 também são iguais porque os ângulos são iguais. Na primeira e na segunda situações,
nós vamos decompor. Então, nós temos T1Y, T1Y, T1X, T1X. Na situação 2, T2X, T2X, T2Y, T2Y. Então, vamos fazer as análises em cada uma das situações. Vou iniciar na situação 1. Somatório das forças em Y igual a 0. Vou me ater ao eixo Y, porque em X eu só tenho T1X para a direita e para a esquerda, se anulam. Vamos me ater ao eixo Y. Então, temos T1Y mais T1Y, as duas para cima, menos peso, igual a 0. 2T1Y é igual ao peso. 2 vezes T1Y é T1 vezes seno, olha, está sem o ângulo. Então, vezes seno de 30 graus é igual ao peso. 2 vezes T1 vezes seno de 30 graus, 0,5. É igual ao peso. Temos, então, que T1 é igual ao peso. Então, essa é a primeira situação. Na situação 1, T1 é igual ao peso. Vamos ver a situação 2. Na situação 2, somatório das forças em Y também igual a 0. Em X, temos T2X para a direita, T2X para a esquerda, se anulam. Ok. Vamos nos ater ao eixo Y. Então, temos T2Y para cima, mais T2Y para cima, menos o peso, que está para baixo, é igual a 0. 2T2Y é igual ao peso. 2 vezes T2 vezes, está sem o ângulo, seno de 60 graus, é igual ao peso. 2 vezes T2 vezes, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, 0,866, vamos considerar 0,9. É igual ao peso. 1,8 T2 é igual ao peso. T2 é igual ao peso sobre 1,8. Determinei o valor de T2 em função do peso. Agora vamos para a situação T3. Situação 3. Temos somatório das forças em Y igual a 0. Aqui eu só tenho forças em Y. T3 para cima mais T3 para cima menos o peso igual a 0. 2T3 é igual ao peso. T3 é igual ao peso dividido por 2. Pronto, temos aqui. Analisando as 3 situações. Quanto maior a tração, maior a probabilidade de rompimento. Quanto menor a tração, menor a probabilidade de rompimento. A tração T3 é a metade do peso. Então, ela é menor do que a tração T2. Porque a tração T2 é o peso dividido por 1,8. E a tração T1 é a maior de todas, porque ela é igual ao peso. Então, a maior probabilidade de rompimento é na situação 1, pois T1 é maior do que T2, que é maior do que T3. Então, letra A. Questão 5. Um instrumento utilizado com frequência no ambiente ambulatorial é uma pinça. Considere a situação em que se aplica simultaneamente uma força F de módulo 10 newtons, como se indica na figura a seguir. O módulo da força em newtons que cada braço exerce sobre o objeto colocado entre eles é... Pois bem,
Temos aqui a força potente, que é a força aplicada pela pessoa, que é 10 newtons. A pinça exerce uma força sobre o objeto reage e exerce sobre a pinça a força resistente, que é o que eu quero saber. O eixo de rotação está na outra extremidade. Então, nós temos que o torque provocado pela força resistente é igual ao torque provocado pela força potente. Então, força resistente vezes distância resistente, que é 5 centímetros, é igual à força potente, que é 10 newtons, vezes a distância potente, que é 2 centímetros. Força resistente é igual a 20 dividido por 5. Força resistente é de 4 newtons. Letra D. Número 6. Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo, onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento desta porta, analise as proposições. 1. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque da força. O torque é o produto da força pelo braço, pelo seno de alfa, que é o ângulo entre a força e o braço da alavanca, ou no caso, da porta. Quando a distância é perpendicular, o ângulo é 90 graus, seno de 90 graus é 1. O torque vai ser máximo. Quanto maior for essa distância perpendicular, mais efetivo é o torque. Maior vai ser o valor do torque. Então, falso. Número 2. A unidade do torque da força no sistema internacional é o newton-metro. Bem, unidade de força é newton, unidade da distância é metro, unidade do torque é newton-metro. Ok? Podendo também ser medida em joule. Bem, vamos lembrar da fórmula do trabalho de uma força, que é força vezes distância percorrida vezes cosseno do ângulo. A unidade de força é newton, a unidade de distância é metro, newton-metro. A unidade de trabalho é o joule. Bem, trabalho é energia fornecida ou retirada de um sistema no seu deslocamento. Joule é a unidade de energia. Torque é a tendência à rotação de um corpo devido a uma força aplicada. Então, apesar de newton-metro e joule serem simbolicamente equivalentes, são conceitualmente diferentes. Joule é a unidade de energia, torque não é energia. Então, falso. Número 3. O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. Já vimos que depende, vimos lá na número 1, correto? Se a distância não for perpendicular e fizermos a decomposição, nós vamos ter uma componente paralela que não provoca torque e a componente perpendicular é que vai provocar torque, então verdadeiro. 4. Qualquer que seja a direção da força, o seu torque será não nulo. Consequentemente, a porta rotacionará sempre. Falso, porque se a força for paralela ao braço ou paralela à porta, o ângulo será ou 0 graus ou 180 graus. Seno de 0 e seno de 180 é igual a 0, então o torque será nulo. Então, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Letra D. Número 7. Durante a cheia de um rio, a comunidade ribeirinha teve que construir pontes improvisadas, utilizando tábuas de madeira. A figura a seguir mostra o esquema de uma ponte onde uma tábua homogênea de massa 10 kg
é apoiada em 2 pilares fincados no solo distantes 2 metros entre si. Bem, a tábua é homogênea, o peso está no seu centro geométrico, o peso da tábua é de 100 newtons, a massa é 10 kg, o peso é 100 newtons. E o comprimento total é de 2 metros. Suponha que um ribeirinho com 60 kg, então peso do ribeirinho, 600 newtons, está sobre a tábua a meio metro do pilar da direita. Então, aqui, 0,5 metros. Nessas condições, é correto afirmar que o módulo da força de reação feita pelo pilar da direita é: pois bem, além do peso da tábua e do peso do ribeirinho, temos aqui a reação do pilar da direita e a reação do pilar da esquerda. Eu não conheço nenhuma das duas, não dá para trabalhar com o somatório das forças. Então, o somatório dos torques ou dos momentos é igual a 0. Tenho dois apoios. Qual eu vou escolher para ser o eixo de rotação? Se eu quero saber a reação exercida pelo pilar da direita, eu tenho que escolher o eixo de rotação no pilar da esquerda. Por quê? Porque aí RD, a reação da direita, vai provocar torque. Então, ela vai estar na minha equação como sendo uma incógnita. Então, o somatório dos torques em relação ao pilar da esquerda é igual a 0. O pilar da esquerda não vai provocar torque. O pilar da direita vai. Peso do ribeirinho e peso da tábua tendem a fazer girar no sentido horário. Torque é negativo. Reação do pilar da direita tende a fazer girar no sentido anti-horário. O torque é positivo. Então, nós temos que o torque, ou momento da reação da direita, menos o momento do peso da tábua, menos o momento do peso do ribeirinho, é igual a 0. Reação da direita, é o que eu quero saber, vezes distância entre reação da direita e o eixo de rotação que está à esquerda, 2 metros, menos peso da tábua, que é 100 newtons, vezes a distância. Distância aqui, se a tábua é homogênea, é a metade, 1 metro, menos peso do ribeirinho, que é 600 newtons, vezes a distância entre o ribeirinho e a extremidade da esquerda. Então, 600 vezes. Se o total da tábua é 2 metros e do ribeirinho à direita meio metro, aqui 1,5 metros. Então, vezes 1,5 é igual a 0. 2RD menos 100 menos 900 é igual a 0. 2RD é igual a 1000. RD é igual a 1000 dividido por 2. RD é igual a 500 newtons. Letra B. Questão 8. Para cortar galhos de árvores, um jardineiro usa uma tesoura de podar, como mostra a figura 1. Porém, alguns galhos ficam na copa das árvores e, como ele não queria subir nas mesmas, resolveu improvisar, acoplando à tesoura cabos maiores, conforme figura 2. Assim, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. Bem, vimos que o torque é o produto da força pela distância perpendicular. Ok. Para produzir o mesmo torque, então para ter o mesmo torque, um torque igual, quanto maior for a distância, menor será a força aplicada. Então, utilizando a tesoura da figura 2, o rapaz teria que fazer uma força menor que a força aplicada na tesoura da figura 1 para produzir o mesmo torque. Letra A. Questão 9. A estrutura plana da figura está em equilíbrio
e o peso vale 174 newtons. A força de tração no cabo e de compressão na barra são, respectivamente, em newtons. Bem, vamos desenhar as forças a partir do ponto C. Então, temos para baixo o peso, que é 174 newtons. No cabo, temos a tração. O cabo comprime a barra reage e exerce para a direita uma força F, que é igual em módulo à força de compressão, ação e reação. Nós vamos determinar o ângulo entre cada uma das forças. Está em equilíbrio, são apenas 3 forças, vou utilizar o teorema de Lamy. Então, 60 graus, 90 graus, 60 mais 90, 150 graus. 90 graus, como a soma de tudo é 360 graus, então aqui é 120 graus. Quero saber, primeiramente, a força de tração. Então, P sobre seno do ângulo oposto, que é 90 graus, é igual ao peso, que eu sei, sobre o seno do ângulo oposto, que é 120 graus. T sobre 1 é igual a 174 sobre seno de 120 é igual a seno de 60, que é o seu suplemento, 0,87. T é igual a 200 newtons. F sobre seno do ângulo oposto, que é 150 graus, é igual a P sobre seno do ângulo oposto, que é 120 graus. F sobre seno de 150 graus é igual a seno de 30, que é o seu suplemento. Seno de 30 é igual a cosseno de 60, que é o seu complemento. É igual a 174 sobre 0,87. 0,87 aqui. Então, F é igual a 200 vezes 0,5. F é igual a 100 newtons. Letra E. A tração é 200 newtons, a força F é igual à força de compressão em módulo, que é 100 newtons. Questão 10. 3 blocos de massas M1, M2 e M3, respectivamente, estão unidos por cordas de massa desprezível, conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Considere que não há atrito no movimento da roldana e que o bloco de massa M1 está sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, em função de M1 e M3, o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa M1 e a superfície em que ele está apoiado. Pois bem, eu entendo que essa questão deveria dizer que o sistema está na iminência de movimento, porque aí sim a força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Mas vamos considerar esse formato. Bem, vamos desenhar as forças que estão agindo em cada um dos blocos. Então, M1, temos P1, que é massa 1 vezes a aceleração da gravidade. Temos a normal, que anula o peso. Então, nós temos que a normal é igual a P1. Então, normal é igual a M1 vezes a aceleração da gravidade. Temos, para a esquerda, a força de atrito. Temos para a direita uma tração que eu vou chamar de T1. Então, nós temos que a força de atrito é igual a T1. Bloco M2. Temos para baixo P2, que é M2 vezes a aceleração da gravidade. Temos para a esquerda uma tração que tem o mesmo módulo de T1, porque é o mesmo cabo. E temos aqui inclinado para cima um cabo com uma tração T2. No bloco M3, temos para baixo P3, que é igual a M3 vezes a aceleração da gravidade, e para cima
temos a tração T2. É o mesmo cabo. A roldana, a única coisa que ela faz é alterar a direção da força. Então, o módulo vai ser o mesmo, da tração que está sendo aplicada em M2 e da tração que está sendo aplicada em M3. Lembrando que T2 vai ser igual a P3. Por quê? Somatório das forças é zero, está em equilíbrio estático, se anulam, certo? Então, T2 é igual a M3 vezes a aceleração da gravidade. Pois bem, então se viermos aqui direto, nós temos somatório das forças é igual a zero em qualquer ponto do sistema. Eu vou analisar lá no bloco M1, porque é lá que eu tenho a força de atrito, correto? Então, somatório das forças em X no bloco 1 é igual a zero. Temos T1 para a direita menos a força de atrito para a esquerda é igual a zero. Então, nós temos que T1 é igual à força de atrito. Só para ficar mais fácil, vamos inverter. Força de atrito é igual a T1. Nós vamos substituir até que as nossas incógnitas sejam M1 e M3. Então, vamos lá. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal, é igual a T1. Coeficiente de atrito vezes normal é igual a P1. Então, é igual a T1 aqui. Aí eu olho T1. Vamos lá no bloco de massa M2. T2 pode ser decomposto em T2Y e T2X. Então, nós temos aqui que T1 é igual a T2X, porque se anulam. Então, Mi vezes, o que é P1? M1 vezes a aceleração da gravidade. É igual a T1. O que é T1? É T2X. Continuando, Mi vezes M1 vezes G é igual. O que é T2X? É T2 vezes. T2X está com o ângulo de 60 graus, então vezes cosseno de 60 graus. Mi vezes M1 vezes G é igual. T2 é igual a P3 vezes cosseno de 60 graus. Mi vezes M1 vezes G é igual. P3 é M3 vezes a aceleração da gravidade. Vezes cosseno de 60 graus é meio. Pronto. Agora eu tenho Mi, que é o coeficiente de atrito, tenho M1 e tenho M3. Corto esse G com esse G. Mi vezes M1 é igual a M3 sobre 2. M1 passa para o segundo membro. M3 sobre 2 vezes M1. Está aqui. Então, o coeficiente de atrito estático é o representado pela letra A. Mi é igual a M3 sobre 2M1.